Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e nós estamos no segundo vídeo tratando da tomada de contas especial e as suas alterações pela Instrução Normativa número 76. Neste vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a instauração da tomada de contas especial. Então o artigo 4º da IN 71 também foi alterado, para deixar claro que primeiro a autoridade deve esgotar as medidas administrativas. E recebemos perguntas sobre essa questão. Por que primeiro a autoridade tem que esgotar as medidas administrativas para recompor o erário? Porque se isso não acontecesse, o Tribunal de Contas receberia uma enxurrada de processos. E a principal responsabilidade é do ordenador de despesas. É ele que deve buscar a reparação do dano causado ao erário, apurar responsabilidades. Ele não pode lavar as mãos e enviar o problema para o Tribunal de Contas da União resolver e encontrar os culpados. Então a principal medida, a principal responsabilidade é a do ordenador de despesas. Acompanhe conosco agora na tela dois dispositivos da Instrução Normativa número 71 que também foram alterados pela Instrução Normativa número 76. Vamos à leitura. Artigo 4º, esgotadas as medidas administrativas de que trata o artigo 3º, sem a elisão do dano e subsistindo os pressupostos a que se refere o artigo 5º dessa instrução normativa, a autoridade competente deve providenciar a imediata instauração de tomada de contas especial, mediante a autuação de processo específico. Note o seguinte, pode ocorrer da autoridade iniciar uma apuração e, no término dessa apuração, ainda existir dano, mas não serem mais atendidos os pressupostos. Vamos imaginar a seguinte situação. Ocorreu um dano ao erário de R$200 mil. O ordenador de despesas, atento à sua função, determina a instauração de tomada de contas especial. Era o que era recomendado pela norma anterior. Agora ficou claro. Primeiro ele vai exaurir as medidas que estiverem ao seu alcance. E vamos imaginar que ele foi muito eficaz. Conseguiu administrativamente mesmo, ou judicialmente, rapidamente, recompor R$170 mil de um dano de 200. Sobrou 30 mil. Ora, 30 mil agora está abaixo do valor de alçada. Significa o quê? Ele não vai precisar mais instaurar tomada de contas especial. Na medida em que reduziu o débito de 200 mil em 170 mil, só sobrou 30 mil de dano causado ao erário, ele ficou abaixo do valor de alçada de tomada de contas especial. E não é que a gente esteja aplaudindo a inexistência de tomada de contas especial. Ao contrário, nós devemos guardar esse instrumento para débitos de valor superior a R$100 mil, como veremos em próximo vídeo. A ideia é valorizar a tomada de contas especial e compreender que alguns danos não serão ressarcidos integralmente. Deve sempre ser exauridos os esforços. Em inspeção ou auditoria, o Tribunal de Contas vai verificar se o ordenador de despesas teve uma atitude zelosa em relação ao erário. É possível até que tenha sido perdido R$30 mil, mas ele é um gestor zeloso. Em outra situação, pode ter perdido só 10 mil, mas o gestor não foi zeloso. Então, essa conduta, a avaliação dessa conduta ocorre em inspeções e auditorias. Não é um cheque em branco para gastar até R$100 mil. Lógico que não poderia ser, afinal o dinheiro é público. Em outro dispositivo, nós vamos despertar a sua atenção. Posto para instauração de tomada de contas especial, a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e ou dano ou indício de dano ao erário. O ato que determinar a instauração de tomada de contas especial deverá indicar, entre outros, inciso 1, os agentes públicos omissos ou responsáveis, inciso 2, a situação que deu causa ao dano ou à omissão, lastreada em documentos, narrativas e outros elementos probatórios. Inciso 3, exame da adequação das informações contidas em pareceres de agentes quanto à identificação e quantificação do dano ou indício de dano. Inciso 4, evidenciação da relação entre a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável. A ideia, agora, no artigo 5º, é fixar os pressupostos.
exatamente o título desse vídeo: Pressupostos da tomada de contas especial. Quais são esses pressupostos? Então, ocorreu dano ou omissão no dever de prestar contas e para a instauração eu já tenho alguns elementos: a identificação ou os indícios da identificação dos responsáveis, a identificação do dano, a quantificação do dano ou os indícios suficientes para a instauração da tomada de contas especial, e também tenho a probabilidade de estabelecer com segurança o nexo de causalidade entre o agente e o dano causado. Com esses elementos, a situação está apta a instaurar tomada de contas especial. Lembrando sempre, o gestor já exauriu as providências que estavam ao seu alcance. Nós vamos verificar os outros pressupostos. Acompanhe agora. Artigo 6º. Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a instauração da tomada de contas especial nas seguintes hipóteses. Inciso 1. O valor do débito for inferior a R$100 mil, considerando o modo de referenciação disposto no parágrafo 3º deste artigo. 2. Houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data provável da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente. Esse dispositivo realmente é o que representa a maior evolução da nova norma. Abaixo de R$100 mil não se instaura a tomada de contas especial. E também não se instaura mais tomada de contas especial se o dano já tiver passado mais de 10 anos ou a omissão do dever de prestar contas tiver passado mais de 10 anos entre o dano e a notificação do servidor responsável. Note que isso não resolve completamente as questões da tomada de contas especial em andamento, mas coloca o Tribunal de Contas da União numa visão de futuro que nós precisamos e não ficar apurando irregularidades com mais de 10 anos. Com mais de 10 anos, exauriu-se o caráter pedagógico. Punir alguém que praticou uma irregularidade com mais de 10 anos hoje significa absolutamente nada, a não ser um instrumento de tentar ressarcir o erário. Porque ensinar, orientar e aprender não mais será possível. O gestor já praticou o ato há muito tempo e de nada valerá a lição ou acordo no Tribunal de Contas da União. Com isso, nós encerramos esse vídeo sobre os pressupostos da tomada de contas especial. Continue acompanhando o nosso trabalho no próximo vídeo e lembre-se que nós temos um produto específico para você que é ordenador de despesas. Diariamente, o resumo do Diário Oficial em 3 ou 4 minutos, em sonora ou com imagem também, a seu critério, nas várias redes sociais que publicamos.